E lá vai mais um podcast Liga da Política ali. 5.6, dona Milani. Já pensou? Isso tudo, é? 56, imagina. Caramba. Vocês estão demais, viu? Vocês estão provocando demais. É bom Eu parar não. com isso. Hoje eu tô quieto, vou Tá ficar quieto porque Pois o homem, fique, pois o homem fique. pode me esperar lá embaixo. É, Eu isso tenho aí. até medo. Eu tenho Isso até aí. medo. Mas daqui a pouco chega o café e ele muda esse toqueto dele. Espero que esse café não faça efeito, viu? Oh, meu Que você se Deus. comporte hoje Vou com o nosso tentar. convidado, por favor. Vou tentar. Aqui é muito bacana o papo. Estamos aqui com o soldado Nailson, né? Vereador em São Sebastião do Passé. Muita bronca lá, né? Você vai contar tudo pra gente, a gente vai saber disso aí. Vamos falar mal dos outros também, mas cuidado só com uma pessoa que tá aqui do seu lado. É venenoso, é? É um problema, Isso me dá uma dor de cabeça. Só uma alfinetadinha. Mas Quando se o acaba homem é o programa, polêmico, a gente tem que mas a gente perguntar, traz- né? mas A gente quer saber, traz né? um convidado pra cá, aí trata bem, aí você pega e fica querendo provocar os candidatos. Você pare com isso. Você pare com isso que os convidados não vão querer Só vir umas pra cá. coisinhas, é porque eu não sei. Às vezes eu não sei dessas coisas, aí eu procuro Ah, saber. você quer se informar, É, na verdade. quer Ah, Dizem que saber. perguntar não ofende, né? Lógico, porque meu chefe, todas as histórias têm três lados, né? o papo aqui é muito simples. A gente fala de política, ou seja, a gente fala de tudo. Vamos falar de segurança pública, que está precisando falar de segurança pública. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar de São Sebastião do Passé também. Tô curioso, tem muita coisa lá. Tem um tempinho que eu não frequento, que eu não visito lá aquela cidade. Você vai me dizer também. Mas antes de qualquer coisa, a gente queria saber da sua história. Como é que você veio o processo da política? Como é que você chegou na Polícia Militar, começou a entender, eu quero ser político, ou se tornou político? Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente e pra quem tá nos assistindo. Bom, boa tarde a todos. Quero saudar as pessoas que estão acompanhando aí pelo YouTube, pela rede social. Essa oportunidade que a gente tem de estar falando sobre nosso mandato, sobre nossa vida. Às vezes os ciclos se fecham ali dentro do nosso município e a gente vem alcançando aí outros municípios, outros meios de comunicação e a gente sempre busca agradecer a oportunidade. Eu entrei na polícia em 2009, sou soldado da Polícia Militar de 2009, tenho 2 irmãos policiais militares, meu pai grande incentivador para que os filhos adentrassem as Forças Armadas, as forças policiais, e eu não poderia ser diferente, que era muito próximo a meu pai. Entrei em 2009 na Polícia Militar, fui seguindo a carreira, trabalhei na 58 CIPM Cosme de Farias. Depois fui transferido para a 10ª CIPM, que foi onde tudo aconteceu na minha vida, aquela transformação. Eu fui para a 10ª meio que desacreditado, saí numa transferência onde eu não pedi para ser transferido, e aí me mandaram para Candeias. Depois eu era motorista de um tenente, que hoje é capitão São Pedro. Ele foi crescendo na unidade e de acordo com que ele ia crescendo, ele ia me levando. Ele foi para comandar o pelotão de São Sebastião do Passé, me levou para comandar uma guarnição em São Sebastião do Passé. Foi para o pelotão especial, eu fui para o pelotão especial também. E ali a gente, quando chegou na cidade, era uma cidade extremamente violenta, que vivia em guerras de facções, e a gente fez um trabalho bem combativo, ostensivo, nessa guerra de facções que acontecia no município. Por conta disso, nosso nome foi crescendo no município, foi ganhando corpo. Eu já vinha sofrendo algumas perseguições, e aí surgiu a possibilidade de entrar na política. No primeiro momento, um modo meio de escapar das perseguições, e aí, quando eu vi que não tinha jeito mesmo, eu abracei a questão política, e graças a Deus eu tive Fez êxito. perseguição dentro da polícia? Dentro da polícia, infelizmente eu fui muito perseguido dentro da Polícia Militar, que infelizmente faziam política dentro do nosso pelotão. O comandante da época, infelizmente, ele fazia política e ele, na verdade, ele queria determinar os meus direcionamentos e eu não aceitava. O direcionamento que eu deveria aceitar, as ordens legais que eu deveria aceitar, eram enquanto eu estava vestido com minha farda, mas da minha vida pessoal, quem toma as decisões sou eu. E eu não aceitava que ele fizesse essas ingerências na minha vida pessoal. E de acordo com que eu não seguia as decisões que ele achava que era melhor para ele, eu comecei a ser perseguido.
E nisso a gente teve um grande atrito lá no município também. Foi mais um problema que eu me envolvi. Um dos problemas que eu vou poder relatar aqui se tiver Mas oportunidade. você é bem tranquilo. Eu soube aí que você é um cara bem tranquilo. Eu falo sobre tudo. Ah, Quem me perguntar aí, eu não tenho problema. Mas aí essa guinada, né, que você deu para poder parar de, né, tentar parar de sofrer essa perseguição. E aí você adentra a política. A gente tá falando em que ano, mais ou menos? Eu fui eleito 2020 para 2021. É Assumi quando- 2021. Não, é quando você de fato, você... 2020 foi o ano que eu fui mais perseguido. Não, Você aí você desligou, entrou pra desligou da polícia Isso, em me afastei para poder. Ah, já junho, foi né? automático. se Você afasta tem em junho. que. É obrigado a se afastar. Não, eu entendo, mas eu achei que você já viesse de antes sua relação com a política. Em 2016, 2018, você nunca me não envolvi participou em de nada. Nunca participei de campanha, nunca apoiei ninguém. E chegou assim. Do nada. não tem Nessa- família Não. Você foi pra qual ligada. partido na época? Continuo no Republicano. Você foi pro Republicano, você Isso. elegeu pelo Republicano e lá Elegi está. pelo Republicanos, fui candidato a deputado federal pelo Republicanos, nunca mudei de partido. Maravilha. Comecei apoiando o Ângelo, apoio o Ângelo até hoje. Eu nunca fui de Ângelo era vereador e em 2020 ele foi candidato a prefeito. Foi vereador em 2016, 2020 ele foi candidato a prefeito, teve 10 mil votos, a atual prefeita teve 13 mil votos, ele agora vai tentar, é pré-candidato à prefeitura novamente, e eu permaneço apoiando na mesma A base prefeita dele. não pode ir pra reeleição lá, ela deve... Pode, ela é do primeiro Do mandato. primeiro mandato, ela foi 20, é isso aí. No mesmo ano que eu entrei, ela foi eleita prefeita, Então 2021. ela tá indo pra reeleição com... Ela vai para reeleição agora. Entendido. E como é que foi a sua campanha? Você chegou assim do nada, Cheguei sem recursos, sem recurso, sem nada. só andando, batendo de Ave porta em Maria. porta. As pessoas também já lhe conheciam na cidade, né? Meu nome era muito conhecido pela questão do trabalho como policial. Eu também fazia alguns trabalhos sociais, mas de maneira mais discreta. Mas o meu carro-chefe mesmo era a questão da segurança pública, porque teve uma repercussão. A cidade que era extremamente violenta, hoje colhe frutos. Hoje é uma cidade, não posso aqui dizer tranquila, porque a gente vive aí uma questão de violência. Falar tranquilidade na nacional. Bahia é absurda. difícil, né? A questão de violência hoje é absurda no nosso estado. Mas eu posso dizer que em São Sebastião do Passé, para o que era há 5, 6 anos atrás, é uma cidade hoje muito mais segura, depois de um trabalho que não foi só eu que fiz, mas foi um período em que tínhamos excelentes policiais no município e a gente foi para cima da criminalidade e hoje os cidadãos de bem lá colhem esses frutos. E aí fui para minha campanha, sem recursos, sem dinheiro, sem experiência, batendo de porta em porta, conversando, usando a sinceridade. Eu sempre fui muito sincero. Eu sempre disse, quando eu for eleito, eu vou combater o sistema. Eu vou bater de frente com o sistema. Eu vou lutar por vocês. Eu tenho vídeos da época em que eu falava isso. Se eu for eleito, eu vou bater de frente com o sistema e com tudo que há de errado no nosso município. E hoje eu Bate de frente com o sistema. bato de frente com o sistema e cumpro com o que eu prometi na campanha. Isso me levou a uma candidatura a deputado federal. Eu saí de 384 votos na minha campanha de vereador para ter quase 6 mil votos na campanha de 6 deputado. mil votos para deputado federal. Para deputado federal. Que para mim foi uma vitória, porque também não tive recursos. Infelizmente a gente batalhou. Você só fez campanha na cidade ou na região ali? Eu fiz campanha fiz caminhada em São Francisco, fui para a Feira de Santana. O que me ajudou muito, a questão da Polícia Militar, dos meus irmãos da Polícia Militar, eles abriram portas em outros municípios. A 10ª CPM é uma unidade que tem um efetivo de mais de 350 policiais. São policiais que moram em diversos municípios. Então, eu ia para os municípios onde tinham policiais que trabalhavam comigo. Conhece a sua história, né? Conhece Fica mais a minha fácil, história. para você convencer quando as pessoas já lhe conhecem, né? E a questão da rede social também me ajudou muito. A gente foi crescendo na rede social. Hoje eu sou o político da cidade que tem o maior número de seguidores, porque eu fiz esse investimento na parte da rede social. Hoje quase 17 mil seguidores. E isso foi me ajudando a chegar em outros municípios. E a gente conseguiu esses 6 mil votos, que para mim foi uma vitória. É uma coragem, né? Coragem você largar a polícia, né? Que você foi pra reserva. Fui para reserva. Foi pra Hoje reserva. o policial com mais de 10 anos, ele vai para reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço. Com menos de 10 anos, ele é automaticamente exonerado. Mas se você quiser retornar, Não retorno não mais. retorna. Já fui para reserva. E praticamente não tenho proventos da Polícia Militar. Apenas tenho o meu contra-cheque e estou lá como
policial, porque eu fiquei 11 anos na ativa. Quando você vai fazer o cálculo, praticamente você É nada. não recebe nada. E é Então, correto, ou eu me né? mantenho na política, ou vou buscar outros meios de sobrevivência, mas na polícia hoje eu não posso mais retornar. E hoje em dia, você saiu de uma condição de uma pessoa, não vou dizer sonhadora, mas uma pessoa que tem objetivos e anseios, e que hoje em dia você já é vereador do município. O que é que mudou da sua visão em relação à política, né? Quando você sai de um anonimato, né? Enquanto soldado, enquanto civil, né? Enquanto pessoa física, e passa a ser vereador parlamentar de um município. Qual é a sua visão hoje em dia? Bom, quando a gente tá de fora, a gente acha que é uma coisa, né? A gente, mesmo ouvindo falar, e desde jovem a gente ouve falar que a política é um meio sujo, que tem as covardias, as perversidades no meio político, mas quando você está de fora, você não sente na pele o que é, na verdade. E hoje eu posso sentir na pele a covardia que é a política, o meio sujo que é o meio político. Hoje eu vivo praticamente isolado na política de São Sebastião do Passé. Tenho como aliado o Ângelo Santana, mas Ângelo não tem mandato. Então, na Câmara de Vereadores hoje, são 13 vereadores. 12 são da base da prefeita e apenas eu fiquei na oposição. Não gosto muito de usar o termo oposição, porque parece que você está se opondo a algo, mas eu não me oponho. O que é bom, a gente apoia. Mas a gente vê um teatro. Há um teatro dentro da política. A cidade então faz de conta. Do faz de conta. Para você ter ideia, foram eleitos 3 vereadores na base de Ângelo. Eu e mais 2. Com 3 meses de mandato da atual prefeita, um desses vereadores me convidou para fazer uma fiscalização no hospital. Eu fui fazer a fiscalização. Ele me disse que recebeu uma reclamação que faltava respirador, que faltava oxigênio, e fomos até o hospital fazer essa fiscalização. Depois disso, a gente fez um vídeo, deu uma grande repercussão esse vídeo, e no mês seguinte, a esposa desse vereador já estava como diretora da farmácia, e ele já tinha uma caçamba encostada na prefeitura. E deixou de ser oposição, passou a ser base da prefeita. Tudo isso eu falo com Ele provas. dormiu e acordou amando a prefeita. Quer dizer, Coisa ele maravilhosa. me usou, ele usou o engajamento que eu tinha também na rede social. Fomos para lá fazer a cobrança. Um mês, foi no mês seguinte. Ele não esperou, foi no mês de março. No mês de maio, ele já era a base da prefeita e hoje é o líder da base da prefeita. Veja como é a covardia. Ele se aproveitou de mim naquele momento, eu ainda inexperiente. Fui também no afã de querer fazer o trabalho de fiscalização. Quando ele me disse a situação, eu obviamente, de pronto, isso à noite... E a situação existia. A situação do respirador existia. Durante a pandemia, a gente não adquiriu respiradores e o único respirador que tinha foi adquirido há mais de 12 anos atrás. Então, os recursos chegaram para o município e eles não se estruturaram. Não compraram respiradores, não abriram leitos de UTI, viviam da regulação, sobrecarregando o governo do estado. E aí eu fui para lá, confirmamos a questão dos respiradores e a gente fez um vídeo, divulgou, foi amplamente divulgado e no mês seguinte, a esposa dele já estava como funcionária da prefeitura e eu fui atrás, né? Porque eu recebi a informação que ele estaria com a caçamba encostada já na prefeitura recebendo. Com o meu carro mesmo, eu fui procurando essa caçamba. Quando eu fiz a pesquisa, vi a placa prestando serviço à prefeitura e a placa do veículo no nome dele. Então é essa decepção que a gente tem da política. São pessoas que não têm a coragem de fazer um trabalho limpo e honesto, que para mim isso é desonestidade. Você utilizou do sofrimento das pessoas, da minha inexperiência, para poder chegar e obter alguma vantagem. Isso, infelizmente, incomoda muito e me deixa um pouco desacreditado da política. Eu imagino que você já tenha tido propostas também, né? Como é para você, assim, se manter firme na sua visão, no que você acha ali, no que você acredita, né? Eu recebi muitas propostas, muitas, desde antes de assumir o mandato. Já iam para minha porta para negociar a presidência da Câmara. Chegou ao ponto de eu ter que sair de casa porque eu não aguentava mais políticos na minha porta para negociar a presidência da Câmara. E não fui porque
eu lembrava o que foi que eu prometi às pessoas. Eu disse que ia bater de frente com o sistema. Se eu desse um errozinho, se eu errar um pouquinho, as pessoas iam acabar com minha imagem. E uma coisa que eu zelo muito é pela minha imagem. Então eu permaneci firme durante todo o meu mandato. Eu passei por dificuldades financeiras, mas sempre falando a verdade. Olha, eu não tenho condições, eu sou oposição, eu não tenho estrutura da prefeitura. As pessoas, infelizmente, criaram esse hábito do assistencialismo, de achar que o político tem que dar dinheiro, tem que pagar a conta. E eu sempre usei a rede social e o microfone da Câmara para falar: gente, não é dessa maneira, não é assim que funciona. Vocês estão alimentando o sistema, vocês estão obrigando o político a se corromper. A todo momento, a Câmara de Vereadores serve como pessoas indo para pagar conta de energia, para pedir emprego. E eu digo, essa semana eu disse para uma pessoa: olha, você já está me obrigando a me vender. Que eu feche minha boca, que eu fique calado, que eu não lute por você. Porque se eu fizer o que você está querendo agora, eu vou ter que me vender para a prefeita. E eu não vou fazer isso. Isso que você fala é muito forte. Como é que é fazer política nesta Bahia, né? Numa cidade pequena, mais grandiosa, que é São Sebastião do Passé. Dessa forma, você sendo um único dentro de uma Câmara, dentro do processo político, tá você e o Ângelo, que não tem mandato, né, brigando por isso e sem a máquina na mão, né, contra essa estrutura toda. Como é que é pra você hoje? Assim, não era melhor ter ficado na polícia, não, e ter feito seu negocinho lá e tá de boa? Tem momentos que eu venho... Bate o arrependimento. Tá fazendo seu social. Tem momentos que eu tenho essa reflexão, principalmente quando tem aquelas pessoas que andavam dentro da sua casa, que andavam no seu carro, que te chamavam de amigo, e na primeira oportunidade, porque você não teve como segurar financeiramente, se vendem. Você não se vende, mas as pessoas que estão do seu lado se vendem. Isso é o que incomoda. É cruel, né? Isso dói demais. Eu tinha pessoas, assessores meu, que andavam no meu carro. Perdeu assessores pra prefeita? Hoje, a maior estratégia deles é captar todas as pessoas que estão comigo. É estratégia do governo. Pra enfraquecer. Pra me enfraquecer. Eles captam. Agora cabe tanta gente lá na prefeitura assim, mano? A prefeita é chamada de mãe, né? Eu acredito que eles usam literalmente coração de mãe. Então eles abrigam todo mundo. Agora me conte, a prefeita lá tá com... apoiou o Neto na Ela eleição. apoiou a CM Neto, depois quis pular pro governo do estado Já no segundo foi? turno, mas Ela está com o Jerônimo ou ela está com o Neto? ela entrou numa briga grande com o ex-governador Rui Costa e quando ela saiu, porque Rui Costa foi pra lá, Então ela não tá nem lá nem cá. foi pra lá apoiar ela, e ela no momento que ele queria o apoio também, ela foi apoiar a Semineto. Quando o Neto perdeu no primeiro turno, ela foi tentar se reaproximar do governo, mas aí Rui Costa não aceitou, Não quis ela. não quis ela, e ela E como é que tá a situação dela hoje? Ela tá em qual partido lá? no PP, Ela tá no PP. Tá. Continua no PP, mas sem o apoio do governo do estado. sem o apoio do governo do estado. Nailson, me diga uma coisa. Você, enquanto oposição, você logicamente deve ter feito inúmeras denúncias, né? Eu vi outro dia que você fez algumas denúncias, inclusive ao Tribunal de Contas do município, sobre algumas irregularidades referente às contas do município. E parece que o Tribunal de Contas rejeitou suas denúncias. Que denúncias foram essas que você fez? Nós temos muitas denúncias aí. A gente fez, por exemplo, uma denúncia de fraude na licitação da merenda escolar. E não tem como dizer que minha denúncia não tem fundamento, porque, de acordo com as tomadas de decisões que foram acontecendo, você vê que minha denúncia tinha fundamento. E está aí provado. Eles fizeram a licitação especificando os itens que deveriam ser entregues para as famílias de baixa renda. Café, marca Maratá. Tô aqui falando a marca, não sei se eu posso. Isso foi durante a pandemia? Isso foi durante a pandemia. Ah. Café, Kits Maratá. é kit de alimentação, no Kit caso, de alimentação. né? Que ia substituir a Pela alimentação merenda, escolar. né? merenda Recurso escolar. federal, que substituiu a merenda A escolar, merenda. eles entregavam os alimentos. Com a Kit. merenda escolar Exatamente. E acabaram fazendo Kit. um kitzinho pra poder entregar. O kit era especificado por itens na licitação. Café Maratá, biscoito Fortaleza, Tudo de marca. cuscuz, tudo com marcas. E na entrega entregavam E com na marca? entrega, eles entregaram todos de marcas inferiores. Marcas e qualidades inferiores. Uma licitação de 1,5 milhão. Quando você reduzia
o valor dos itens dava uma diferença mais de R$500 mil. E a gente identificou, a gente esperou eles começarem a entrega para ver se realmente eles iam fazer isso. E eu flagrei na entrega, essa entrega dos itens divergentes. Tá tudo registrado na sua rede social. Tudo registrado na minha rede social. Mas E o eles termo- não fizeram isso pra ter mais kit pra mais pessoas, né? Não, eles fizeram isso, na verdade, para lucrar mais. Mas no termo referencial realmente tinha só as marcas, não tinha as marcas, porque às vezes esse termo referencial já é Ou similar, né? para poder bagunçar um pouco. E aí em outro momento tem assim a Valor palavra nutricional. similar. Não. Eles, na verdade, a pessoa que fez a licitação não prestou atenção, houve alguma falha dentro do processo deles lá. Copia e cola, então. O processo especificava, exigia a marca. Inclusive, teve empresa descredenciada porque não apresentava a marca. E eu fui atrás da empresa. O dono da empresa, inclusive, disse que foi roubado. Ele usou esse termo. Eu fui roubado nessa licitação. Porque ele foi desclassificado porque não tinha os produtos. De não maneira tinha marca. injusta. De maneira injusta. E aí, quando eles entregaram, na verdade, todos os itens divergentes. Não batia nenhum item da licitação. E a gente flagrou o que aconteceu. Aí foi onde estava a minha falha. Aí foi minha falha. E eu tenho uma maior humildade de reconhecer a minha falha. Eu fui no afã, fui para a rede social denunciar. Antes de levar o conhecimento de Ministério Público e do Tribunal de Contas. No início do meu mandato, eu cometi essas falhas. Quando eu divulguei na rede social, o que foi que eles fizeram? Consertaram. Suspende a licitação. Para tudo. Aí deu tempo de corrigir. Botaram a culpa na empresa. Sim. Responsabilizaram a empresa, suspenderam a licitação, tiveram que fazer outra licitação e dessa vez entregar os itens corretos. Então, surtiu efeito. Surtiu efeito, mas assim, não surtiu o efeito que eu queria. Sim. Eu queria que alguém fosse responsabilizado e eu sei que a culpa não era da empresa. Era algo que estava... Foi jogo de carta marcada. Foi uma carta marcada. Mas Era um pelo menos- acordo da Mas empresa. pelo menos eles corrigiram e a comunidade pôde receber os produtos de qualidade. Eu sei, com certeza, mas esse não era meu objetivo. Meu objetivo é acabar com o sistema. Era que a pessoa que pensou em fazer uma maldade dessa e mexer Isso com a você tinha alimentação quantos meses das de crianças, mandato? Isso eu tinha 5, 6 meses de mandato. E você queria mudar o sistema com 6 meses de mandato? Não queria, mas eu vou te dizer, vou te dar um Capitão exemplo. Nascimento. Depois dessa situação, eles não cometeram mais o mesmo erro. Claro, Era mas isso que eu isso ia é perguntar. bom. Você... Quer dizer, eles voltaram a cometer erros, mas de maneira diferente, outros erros. Esse erro, que foi um erro gravíssimo, porque eram recursos federais, recurso de alimentação familiar, era um erro grave, que se fosse hoje e a gente tivesse a experiência que a gente tem hoje, com certeza eles seriam responsabilizados. E hoje, talvez eles não vão dar mais essa brecha graças a Deus que eles não vão dar essa brecha. Mas assim, hoje eles fazem as fraudes dele, e eu posso dizer que fazem, de uma maneira mais segura e que fica mais Tinham difícil. coberturas, né? Fica mais difícil para mim fiscalizar e comprovar que... Mas você percebe que eles estão mais cautelosos na hora de tentar fazer isso. A gente conseguiu, com certeza, pelo menos inibir essa questão da corrupção no município. Isso não tenha dúvida. Hoje as pessoas de lá, eu fui parado hoje, uma pessoa falou que quando chega no lugar, vou chamar Nailson, as coisas funcionam. Sim. Quando fala, vou chamar Nailson, não precisa nem eu ir, só falar, vou chamar Nailson, Mas as a coisas pre- a funcionam. Mas se chamar Nailson, se chamar o filho da prefeita, como dele, Cacau, aí é briga, né? É pau, né? a guarda pra ele eu não vou baixar, pra ele eu não baixo. Mas que confusão é essa, mano? Com o filho da prefeita? Ele é secretário? Como é que funciona? Ele é O secretário. filho da prefeita pode Ele ser é secretário ou ele é o prefeito? Gente, ela é dona da cidade. Ele né? é o secretário, Pode. mas quem manda é ele. Ela Quem manda não na manda. prefeitura? Quem manda é o filho da prefeita. Na prefeitura toda. Na prefeitura toda. É ele que coordena tudo. Os secretários têm que pedir autorização para ele. Não tem que ir na prefeita. Para liberar um carro, para fazer qualquer serviço, tem que pedir autorização para Então, ele. se o prefeito é secretário de infraestrutura, então a cidade tá bem, né? Não tem um buraco, tá bem. Infraestrutura não é 100% Eu vou lhe lá. convidar para dar uma volta lá para Pô, você ver a situação. Mas se o cara manda em tudo, a cidade tem recurso, não tá fraudando pra canto nenhum. É, o homem do asfalto, Deve né? ter. Deve estar um brinco, não? Você Não tem tá que- empregando bem o dinheiro, não? A zona rural que diga.
A zona rural tá A abandonada zona lá. rural, que diga, se você fizer uma visita à zona rural lá, você não vai ver um morador satisfeito, porque infelizmente eles estão totalmente abandonados. Totalmente abandonados. E ele é secretário de infraestrutura e só fazendo um parêntese. Ele poderia ser secretário de infraestrutura sendo filho da prefeita se ele tivesse qualificação técnica. Ele é não engenheiro? tem nenhum tipo de qualificação técnica. Não tem. Ele é o quê? Qual é a formação dele? Não tem informação para estar exercendo a função de secretário de infraestrutura. O Ministério Público já notificou a prefeitura. Na primeira notificação, inclusive, foi amplamente Mas divulgado pela mídia que ela não respondeu à notificação do Ministério Público. Mas e aí, qual é o próximo passo? Notificar o Ministério Público Federal? A gente está acompanhando, eu estou no aguardo. Essa denúncia foi feita por mim, logo no início do meu mandato também, e a gente está no aguardo da resposta do Ministério Público. Ainda não teve o desenrolar após a prefeitura ser notificada. E qual é a sua... Você é oposição da prefeita Nilza da Mata, mas em algum momento você deve sentar ou em algum momento você deve dialogar com ela. Ou não há diálogo algum com ela, nem que seja em abertura de sessão ordinária na Câmara. É porque você não conhece. A senhora Nilza da Mata e o seu filho, eles não têm diálogo. Se eles chegarem no local aqui e tiver todos os vereadores, ela fala com todos, menos comigo. Ela não me cumprimenta, ela me tem como uma figura que ela odeia mesmo. Rival. Ela não sabe dividir, separar a questão Qual a lógica de pessoal. fazer política desse jeito? Ela só quer cooptar? Só vale a pena se você estiver do lado dela. Se não estiver do lado dela, é inimigo. Ela, nos eventos da prefeitura, eles saudam todos os vereadores, só não citam o meu nome. Em todos os eventos da prefeitura é citado o nome de todos os vereadores e eles não citam o meu nome como se eu não existisse, como se eu não fosse vereador. Então essas coisas vêm acontecendo. Mas assim, eu sei lidar com essa situação. Infelizmente, eu venho passando por essas e outras situações de maneira diferente da prefeita. Quando eu estou nos eventos, eu saldo a prefeita, eu faço questão de saudar a prefeita. É isso que eu ia lhe perguntar, como é seu tratamento com ela, né? Nas sessões solenes, por exemplo, em que ela está presente, a primeira saudação que eu faço é para a prefeita. A primeira saudação minha é para a prefeita. Pelo cargo, né? Pelo cargo que ela exerce, o cargo maior do município. Existe um respeito Existe um respeito na parte pessoal. Na forma Hierarquia. de tratar. Na forma de tratar. Até porque é uma pessoa de idade e é uma mulher. A gente se preocupa muito com isso. Então, minha primeira saudação nas sessões solenes, onde a prefeita está presente, é sempre para ela. Mas ela age ao contrário. Ela não consegue dividir essa questão política com a questão pessoal. E eu acabo fazendo essa divisão. Eu sofro ataque constantemente à minha vida pessoal. Infelizmente, eles não vão para o campo político. Como eles não têm o que falar, de mim na política, porque bateram na minha porta várias vezes para negociar e eu não aceitei, eles correm para minha vida pessoal. É um policial que responde processo. Qual policial de policiamento que fazia policiamento ostensivo não responde processo? Dizem que policial que não responde processo não é policial. Não é policial. E os meus processos são processos de administrativo, normal. Normal, de qualquer policial. Eu não respondo por nenhuma questão de desvio de conduta. O meu trabalho foi ostensivo mesmo e de combate. Então eu respondo os processos. E eles sempre atacando a minha família, vai atrás de meus filhos, atrás de minha ex-mulher. É a política que eles sempre fizeram no município. Sempre fizeram esse tipo de política. E eu nunca concordei com isso. Então esse é o maior atrito que a gente tem lá. O filho da prefeita, inclusive, em 2 oportunidades, já invadiu a Câmara na minha fala, para interromper a minha fala. Um secretário, eu dentro da Câmara de Vereadores, me pronunciando, ele invade a Câmara e começa a gritar. E qual é o posicionamento do presidente da Câmara? Câmara? Porque isso aí é quebra de decoro. Sim. Ele não pode permitir isso. Mas só que, infelizmente, todo mundo parece que tem medo do secretário. A verdade é essa. É o xerife, então, na cidade. É o xerife da cidade. O atual presidente da Câmara é sobrinho da prefeita. Ah, então tá tudo na cozinha. É sobrinho da prefeita. Então, desse jeito, a cidade tá amarradinha, ela vai ser reeleita, não é? Você não acha, não? Desse jeito, é amarradinha a cidade? Do jeito que tá. É o que eu te falo, a questão financeira conta muito, infelizmente, no município como o nosso, que Vocês não vão tem lutar emprego. contra
a gente vai lutar contra a máquina. Não tem problema. Mas a é gente vai... difícil lutar também contra a mentalidade do povo, né? Mas a gente está conscientizando as pessoas. É um trabalho de formiguinha. A gente acredita nesse Como é que tá a trabalho. mentalidade desse povo lá? Tem muita gente se conscientizando e eu vou te dar um exemplo. A minha eleição para deputado federal é um grande exemplo. Eu tive mais votos que o vice-prefeito. Eu tive mais votos do que o vice-governador, que era o candidato dela. Então, sem recursos, batendo de porta em porta, eu tive mais votos que o vice-prefeito, eu tive mais votos que o vice-governador dentro do município. Isso é o reflexo de uma conscientização. O vice-governador, você fala João Leão. João Leão foi candidato a deputado federal, era o candidato dela lá dentro do município e ele não teve 1.000 votos. Teve cerca de 1.000 votos. Ele fez campanha lá dentro e só fez campanha e teve pouco mais de 1.000 votos. Isso é reflexo. A minha eleição para deputado federal... Você teve quantos votos lá? Lá eu tive 2.806. Como deputado, né? Como deputado. Então, assim, eu acredito nessa mudança. Eu sei que não vai acontecer do dia para noite. Não é algo para amanhã. Não é algo para 2024. Mas é algo que vem em processo. E eu acredito que num futuro próximo, esse processo aí a gente pode colher frutos. Nesse primeiro mandato, sua plataforma de governo, qual foi? Suas ações, seus projetos de leis? Suas bandeiras, né? Apesar de vir da segurança pública, mas a questão da segurança no município é mais complicado de legislar, porque é uma atribuição maior do Estado. A gente levantou muitas bandeiras dos servidores lá no município. Saúde e educação foram bandeiras que a gente sempre esteve à frente. Questão de piso salarial dos professores, que teve que ter paralisação, manifestação, caminhada. Eu sempre fui o vereador que estava junto com os professores. Piso salarial dos profissionais de enfermagem, a gente também junto com o pessoal da enfermagem. Agora os servidores, o sindicato também fazendo caminhada, reivindicação para reajuste salarial dos servidores. Eu estava junto o tempo todo. Sou autor das indicações sempre dos servidores. Eles fizeram também uma covardia tremenda lá com os servidores, que foi a retirada de alguns direitos dos servidores do hospital. Eles tiraram a hora extra. O servidor do hospital que trabalhasse sábado, domingo e feriado não vai receber hora extra nunca mais. A prefeita mandou uma lei dessa. Como assim? É Ela mudou a lei trabalhista? Ela botou um projeto de lei no município para que servidores que trabalhassem sábado, domingo e feriado não recebam nunca mais hora extra. Estranho. Eu entrei numa confusão muito grande, numa briga muito grande, foi um desgaste muito grande para não deixar passar esse projeto. Além disso... Mas passou normal, porque passou, tem a câmera só toda. tinha o meu voto contrário. Só tem meu voto contrário. Só que aí causa a revolta nos servidores. Causa a revolta nos servidores. Os servidores estão insatisfeitos, mas não podem falar. Eles têm que ficar ali reprimidos. Mas há uma insatisfação enorme entre os servidores por conta de ações como essa. Além dessa questão de tirar hora extra, eles reduziram a carga horária da escala deles, obrigando para que eles fossem trabalhar mais vezes. Eles tinham uma escala de 24 horas. Não existe mais a escala de 24 horas. A escala agora é de 12 horas. Então ele é obrigado a se deslocar mais vezes para o trabalho. E impede que eles tenham outros vínculos empregatícios para complementar a renda. E isso vem incomodando os servidores e... é uma bandeira que a gente brigou, lutou, houve muito desgaste e eu sozinho lutando contra isso. Aí você imagina, o servidor que está ali, ele está gostando dessa gestão? Ele apoia essa gestão? Ele não está vendo a minha luta? Ele está vendo. Ali eu fui a voz dele. Porque eles nos bastidores, eles me procuravam e eu lá estava representando os anseios deles. E aí a gente acredita que isso... fortaleça a gente na política, fortaleça a gente em 2024. Como os outros não se propõem a fazer isso, acaba só minha voz ecoando. O dia a dia na Câmara Legislativa deve ser bem movimentado, né? Lá as discussões, né? Principalmente quando tem projetos de leis polêmicos como esse, né? Mas me conte uma coisa, uma treta que rolou lá com você. Que história foi essa de você arremessar um copo na direção de um jornalista e acertou
uma repórter ou jornalista que estava do lado dele. Que história foi essa? Como foi? O que foi que aconteceu nessa treta aí? Bom, não foi bem assim. Então pronto, conte aí como foi. Conte a sua versão da história. A minha ex-esposa estava presente no plenário nesse dia. Sim. E eu, quando eu me desloquei pra falar, ele começou a proferir ofensas pra minha esposa. Isso que é jornalista. O jornalista. Ele jornalista local. É, local. Ele começou a ofender a honra da minha esposa, da minha mulher, naquele momento. E quando eu vi ela perder o controle por conta das coisas que ele falava pra ela, eu acabei sim indo pra cima pra defendê-la. E todos viram o que aconteceu. E no vídeo você ouve a voz dela exaltada, porque ela não se controlou pelo que ele vinha falando. E aí eu peguei um copo para arremessar nele, um copo descartável, e ia pegar nele, não foi na jornalista, foi nele. Nesse momento ali, tava o marido querendo... Não foi um copo de vidro, né? Foi um copo descartável. Naquele momento ali, foi um homem querendo defender a sua esposa, que viu uma pessoa por conta do meu E o posicionamento... copo tava com o quê? Tava com água, tava com café? Tinha um pouquinho só. Infelizmente só tinha um pouco de água. Ah, Infelizmente só tinha um pouco de água. Foi por isso você que botou desviou, a né? pedrinha Mas dentro. acertou em quem esse copo? Era pra pegar nele, E não pegou Pegou na ninguém. menina. Não pegou não, não pegou não. Mas era E pra pegou pegar na nele. menina? Não pegou não. Não pegou nela não. Mas, rapaz, que bafafá, Até a né? imprensa também, ela puxa mais Parece sardinha uma pro lado cidade da que eu conheço. prefeitura. Puxa, porque infelizmente o meio de comunicação lá depende da prefeitura também. E aí a A gente... prefeitura banca sistemicamente a imprensa local. Com certeza. Lá só tem 2 meios de comunicação que abrem espaço para oposição. Os outros, infelizmente, são da gestão. Pode falar quais são os dois para poder dar uma Negão prestigiada, G6, do Jornal do Povo, é um que vem aí divulgando não só as matérias da gestão, mas como da oposição, Como deve ser feito o jornalismo. de maneira imparcial. Ele tem um podcast também na cidade, ele tem um jornal impresso e o Portal Sebastianense, que é um site que também sempre divulga ações da gestão e da oposição. Faz o jornalismo como ele deve ser feito. Os outros, infelizmente, Só sabe ver um lado. E tem o Liga da Política Então faz também, assessoria, que a gente... a gente agradece. A gente também está aqui à disposição para poder E eu agradeço muito. ouvir dos dois lados. Se ela quiser sentar, se a prefeita quiser sentar aqui para falar, até se o secretário também, o xerife, xerife. quiser sentar. Eu acho que ele não tem coragem, não. Mas tá convidado. Por que não? Eu acho que ele não- Convidado. eu acho Porque que ele não tem Você acha coragem, que a Ari não. vai apertar muito? Eu acho que ele não. perguntar, Eu acho Ari. que ele. Você acha que a Ari vai perguntar Eu muito acho que ele isso, vai né? se intimidar com a Ari. Comigo, por É, quê? porque eu já soube que você é venenoso. Eu não, eu tô aqui na minha tranquilidade. Tá só É porque o perguntando café não as Sua coisas. veio. manhã chegou lá em São Ele tá Sebastião no perguntando, passeio, Me meu falaram que a Ari é venenoso. Sua fama o eu tô precede. aqui, longe, sua mãe chegou longe. Me diga, Nailson, você é um homem de segurança pública, né? Um homem que saiu para a reserva, né? Mas viveu muito o fronte do que é, né? A segurança pública no nosso estado. E o que a gente está vivendo hoje é uma situação de calamidade pública, né? Com a invasão, literalmente, das facções do Sul que estão vindo para a Bahia. O PCC se instalou, o Comando Vermelho se instalou. Agora até o terceiro... É o terceiro, não, é terceiro, é uma dissidência do Comando Vermelho, não é terceiro Comando da Capital, é TOP, né? É TCP? Não, não é TCP, não é terceiro Comando é terceiro ou alguma coisa, depois eu vou pesquisar. E a gente está numa situação em que a gente nunca viu isso, né? Policiais que não podem entrar em determinados locais. Você vê as facções cada dia mais melhores armadas e paramentadas do que a polícia militar. Como é que você vê a segurança pública atual no nosso estado, né? Eu lamento essa questão que vem acontecendo. O Comando Vermelho se instalou agora aqui na Bahia, e depois que o Comando Vermelho se instalou, a violência aumentou, porque eles vêm querendo ganhar território. E nessa disputa de territórios, infelizmente, a violência cresce absurdamente. Lá, enquanto eu estava na ativa, o que é que eu poderia pontuar de negativo, o que poderia melhorar para que a polícia militar tivesse um desempenho melhor? A questão de armamento. Infelizmente, no meu município lá, no meu pelotão, a gente tinha um fuzil. E aí ocorreram duas... Um fuzil pro pelotão todo? Um fuzil pro pelotão inteiro. E aconteciam
roubos a bancos. Mas melhorou ou continua a mesma Não, coisa? continua. Seus colegas que estão lá também continuam reclamando dessa Olha, estrutura? hoje Só corrigindo, terceiro comando puro, que é a dissidência do Comando Vermelho. Como é que você vai combater uma quadrilha especializada em explosão de caixa eletrônico no município? Que quando chegava no município, a primeira ação dessa quadrilha era ir para frente do pelotão e efetuar disparos para fazer, para a polícia ficar abrigada no pelotão e eles cometerem os atos ilícitos. Como é que a gente vai bater de frente com esse tipo de marginal? Não tem como. Não tem efetivo para bater de frente com isso. Não tem carro. Não tem viatura para bater de frente com esse tipo. Não tem armamento, não tem combustível. Não tem combustível. A gente Mas tinha um ainda abastecimento. hoje não tem. Olha, eu sei que há uma dificuldade muito grande na questão de combustível ainda hoje. Ainda hoje é uma questão, é uma dificuldade muito grande. Na minha época a gente tinha Fica difícil R$100 para colocar para Fica difícil combater de 24 horas. R$100 Pra rodar. Para 24 rodar. horas rodando. Um município rodar 24 horas com Na 100 zona reais. rural você não. Se você Não for pra ia, zona rural, não tinha como ir tem pro distrito. Não tinha, a gente tem distritos distantes, como Lamarão do Passé, Banco de Areia. Não ia, a gente não tinha como ir. E aí as pessoas que moram nesses distritos reclamam que não tem viatura, a viatura não tem vem. policiamento. Aí colocam a culpa na 10ª IPM. Aí eu preciso trazer esclarecimento. Ó, a 10ª não tem culpa. Não tem efetivo, não tem combustível, não tem viatura. Eles fazem o que eles podem para poder cobrir toda a área da 10ª CPM, que é uma área que cobre 4 municípios. São Francisco do Conde, Madre de Deus, Candeias e São Sebastião. Não tem como cobrir, é impossível. Uma área tão perigosa como a nossa. Candeias é uma cidade extremamente violenta. Sim. Então, precisa melhorar essa questão da estrutura. O efetivo, se eu não estou enganado, são cerca de 30 mil homens. E esses 30 mil homens há mais de 10 anos que é o mesmo efetivo. Não cresce, porque são policiais que infelizmente tombam, que morrem, policiais que vão para a reserva, e o efetivo não cresce. Então é preciso uma atenção e um investimento maior na área de segurança no nosso estado. Você acredita também que essa questão da capacitação da Polícia Militar, né? Não só da Polícia Militar, como a Polícia Civil e os agentes da Polícia Técnica também precisam também de capacitação para estar se melhorando, né? A força tática, a força-tarefa, né, para lidar com esse crime organizado que cada vez mais está mais organizado ainda, muito mais inteligente. Ontem eu estava vendo a reportagem do Terra, que a Europa está com medo do PCC, porque o PCC invadiu a Europa. Ou seja, é uma inteligência, O Brasil né? está exportando, exportando isso. Uma inteligência, né, que eles usam, Exportando facção criminosa. uma inteligência muito grande e que as polícias estão ficando para trás. E a resposta está aí, né? Você acha que tem solução para a questão de segurança hoje na Bahia? Tem Eu como acho, resolver? Eu acho que sim. Sobre a questão da reciclagem, eu venho elogiar esse ponto. Hoje há sim cursos constantemente acontecendo. Inclusive, nesse mês, lá na unidade, aconteceu essa reciclagem para todos os policiais. Vem acontecendo em outras unidades e eu tenho acompanhado porque eu tenho muitos amigos e eles vêm trabalhando nessa parte de reciclar os policiais que muitas vezes até se acomodam, ganham sobrepeso por conta de noites perdidas, por conta de outros trabalhos que ele precisa ter para complementar a renda, que se ele ganhasse bem, ele tivesse uma boa remuneração, talvez não precisasse, ele tá em outros trabalhos se expondo, né? Se expondo para complementar a renda. Então, assim, nessa parte da reciclagem dos cursos, tem acontecido dentro da instituição. Eu falar um negócio aqui. A questão da câmera, você acha que funcionaria? Funciona aquele negócio? Tem os prós e tem os contras, né? Eu acho assim... Todo mundo acha que aquilo é a solução. Você acha que vale a pena? O investimento é na câmera mesmo que deve ser feito? Eu acho que tem os prós e tem o contra. O policial, quando ele precisa atuar, ele tem milímetros de segundos para tomar decisões. E aí, será que com aquela câmera ali, talvez não vai inibir a uma ação de um policial que precise salvar sua vida, por exemplo? Aquilo ali pode atrapalhar. Eu entendo dessa maneira. Se for comigo, precisar para salvar sua vida,
eu vou agir da maneira que tiver que agir. Pode atirar, viu? Vai ser Mas bem... será que todos os Agora- policiais vão ter a disposição de atirar, com medo de sofrer as sanções futuras, com medo da repercussão, com medo de ir para a corregedoria responder, perder a farda e não levar mais o alimento para sua família? Mas- Então aquela câmera pode atrapalhar a ação do policial naquele momento. Se você me fala que falta combustível, a câmera também vai pegar o cara dirigindo lá e o carro faltando combustível. Exatamente. E aí? Mas será que vai ser Será que- utilizado da será mesma que vai maneira? ser Será que eles vão utilizado aí? querer utilizar da mesma maneira? Mas aí Não sei. depende do sindicato de vocês, né? Também utilizar para poder contra-argumentar, né? O uso. É. Semana passada também houve uma chacina lá em Mata de São João. E aí o prefeito de Mata de São João, João Roberto, estava dando uma entrevista, né? Que ele já tinha dado uma ideia ao governador do estado e ao secretário à época, acho que era o Mandarim, para que as prefeituras, né, que o governo do estado fizesse o concurso e os policiais que servissem a determinada cidade, as prefeituras arcariam com os salários desses policiais. Isso ia ajudar Aumentar o efetivo. a aumentar o efetivo e desonerar a folha, né? O que é que você pensa sobre essa situação? Você acha que realmente os municípios têm capacidade financeira para estar assumindo e um projeto desse iria ajudar realmente a questão da violência, da segurança pública nos municípios? Eu não acredito muito nisso, não. Na minha opinião, não acredito que as prefeituras vão querer arcar com salários de policiais. Mas eu acho que tem competências que podem ser executadas pelo município que vai ajudar muito na questão de segurança. Por exemplo, câmeras de monitoramento. O meu município não tem câmera de monitoramento. Certa época Candeias tinha as câmeras de monitoramento. Tiraram ou não deram manutenção? Não deram manutenção. Eu cansei de ver flagrantes sendo dados por conta das câmeras de monitoramento em Candeias e Madre de Deus era constante. Os policiais estavam aqui monitorando, via a movimentação, as viaturas deslocavam e davam flagrante. Então, eu posso dizer, porque eu vi, eu acompanhei, a questão das câmeras de monitoramento funcionam. A ronda escolar em São Francisco do Conde, a prefeitura comprava um veículo e aí sim ele dava uma remuneração extra ao policial para que no dia de folga dele eles fizessem ronda nas escolas. Vivemos aí esse momento aí de violência nas escolas. Funcionaria se os municípios participassem disso. Então eu acredito... Ao invés do policial dar hora extra fora, numa empresa de segurança, ele na verdade ajudaria a prefeitura. Ajudaria a prefeitura, estaria fazendo um serviço ali, complementaria a renda. Num acordo ali entre o município e o estado e a polícia militar, e ele faria essa ronda escolar, como aconteceu em São Francisco do Conde, acontece em Candeias agora, eles fazem essa ronda escolar. Se todos os municípios participassem disso, eu acredito que melhoraria a questão de segurança. A guarda municipal também, alguns municípios não têm guarda municipal, o meu município não tem guarda municipal. Esses agentes poderiam estar ali trabalhando nas repartições públicas, nas praças, aquela sensação de presença, o trabalho ostensivo, evita que atos ilícitos e o crime aconteça. Diminuindo o esforço da polícia. Diminuindo o esforço da Madre polícia. de Deus tinha um projeto, né, que investia em educação, esporte, lazer, e que acho que ficou 2 ou 3 anos sem ter homicídio na cidade, né? Madre de Deus ficou 2 anos sem homicídio. Justamente por conta desse projeto, que era com jovens, crianças e jovens, né, do município. E Madre de Deus é uma cidade que tem como Mas você já viu como né? é que tá a violência hoje em Madre? Não, eu tô falando Hoje da é a gestão cidade- anterior, né? Hoje é a cidade mais violenta da nossa região, é Madre de Deus. A disputa é grande, né? Fica todo mundo disputando pra ver quem é Quero mais ser pior. violenta. Que Madre tem de mais. Deus Madre de Deus sempre foi uma cidade tranquila, porque é uma cidade onde as pessoas vão para passear, para ir para De praia, veraneio, né? veraneio. Hoje Madre de Deus é extremamente violenta. Tanto é que pegaram as guarnições mais ostensivas e tiveram que mandar para Madre de Deus, porque foram muitos homicídios em pouco tempo. Que na verdade é algo que está acontecendo na Bahia inteira, né? Eu queria saber, você perguntou de câmera, das notícias aí do momento. Qual é a sua opinião sobre a descriminalização das drogas? Eu sou contra. Eu sou contra a descriminalização das drogas. Eu acho que as drogas vêm destruindo muitas famílias e não é de agora. Eu pude ver também quantas famílias foram destruídas por conta das drogas. Eu tenho amigos que usam drogas, amigos que Se convivem. perderam. Eu entendo
que eles tenham o vício deles, eu não participo, mas, na minha opinião, eu não sou a favor da descriminalização das drogas. Como policial também. Como policial, não tenho como concordar com algo que eu combati durante 11 anos de ativa na Polícia Militar. Mas o senhor ex-secretário era a favor, né? O secretário de Segurança Pública, ele tinha essa opinião aí que podia fumar um baseadozinho, né? Mas você é a favor da cannabis para utilização medicinal? Sim. Se é algo que vá restabelecer a saúde de alguém, se tem comprovação científica, a gente não vê problema. Agora, o uso recreativo é que eu não concordo. E me diga uma coisa, Nailson. Voltando para São Sebastião do Passé, qual é o próximo passo de Nailson, né, dentro da cidade, o próximo projeto que você vai apresentar? Ou já tem alguma denúncia em curso aí contra a gestão municipal? Bom, a gente tem algumas pautas que estão sendo encaminhadas e eu tenho levantado a bandeira, que é a questão de reajuste salarial dos vereadores, que eu sou contra. O vereador ganha 7.500, quer um reajuste para quase 10 mil reais, e eu já disse que eu sou contra esse reajuste. E é um reajuste que nós iremos votar para os vereadores que assumirem no próximo mandato. Mesmo assim, eu acho injusto o cidadão receber um salário mínimo de 1.300 e o vereador... E o vereador está ganhando 10 mil reais. Eu sou contra também, vai contra... Porque quando você aumenta do vereador, você aumenta todo o secretariado. De todo, né? isso. Prefeitura. Inclusive da prefeita. Isso. Então, vai de encontro com tudo que eu falo, quando eu aprovo um projeto que vai dar reajuste salarial ao vereador. Há também um projeto de construção de uma nova Câmara de Vereadores, que eu também sou contra. Não aprovei esse projeto de reconstrução da Câmara de Vereadores, que para mim é gastar dinheiro. Mas passou os dois projetos? Passou o projeto da reconstrução da Câmara. Eu acho que a cidade tem outras prioridades, que não deveria ser a construção de uma nova Câmara de Vereadores, mas infelizmente a gente acaba sendo uma voz isolada, mas que ganha uma grande repercussão essas pautas, porque o cidadão quer se alimentar, o cidadão quer emprego, o cidadão ali quer uma maneira digna de sobreviver. E aí ele vai para a Câmara de Vereadores, só ouve reajuste de vereador, reajuste de salário do vereador, só ouve falar em reconstrução de Câmara de Vereadores, ele acaba ficando indignado. Só vem a nós. E é quando eu digo que a gente vem ganhando esse lastro por conta que a gente acaba falando o que o povo quer falar. O povo quer dizer ali, vereador, eu quero é comer, eu quero saber do meu emprego, eu quero saber o que, é que você vai fazer de bom para mim. Não você tá pensando em legislar em causa própria. E aí, quando eu acabo me manifestando nesse sentido, eu acabo ganhando o respeito das pessoas que estão lá fora. E é um trabalho que a gente vem sendo reconhecido, não só dentro de São Sebastião do Passé, mas como em outros municípios também. Mas é uma coisa que às vezes me incomoda, não me incomoda, mas me deixa um pouco sobressaltado essa questão das diferenças do poder executivo e do poder legislativo, né? Das suas... ai, meu Deus, a palavra fugiu. Atribuições? Das suas atribuições, né? Quem manda todo esse projeto de lei, de aumento, de construção de Câmara, tudo é o Executivo para o Legislativo, não o contrário. Esses dois projetos, não. Nasceram do Legislativo? Nasceram do Legislativo. O aumento? Mas aumento quem do manda salário. é a prefeita, não é a prefeita que manda? Esses dois projetos partem do Legislativo. Porque assim, quem faz a questão de fazer projeto para mudar a vida das pessoas, geração de emprego, geração de produção de, vamos supor, produção agrícola, todo esse tipo de produção, serviço, desoneração de folha, tudo isso é o executivo para o legislativo. Às vezes o vereador assume um papel que não é dele, é do executivo, né? E como você falou, mas as pessoas me cobram, mas não tem que cobrar, porque as pessoas precisam e devem saber qual é o real papel do vereador,
Você não é secretário de infraestrutura para mandar asfaltar uma rua. Você faz um ofício, você faz uma indicação para que faça o asfaltamento, para que faça um tapa-buraco. Mas isso é uma atribuição do Poder Executivo. Mas é porque se criou o vício. As pessoas se acostumaram com Mas isso. você não é um homem para romper o sistema? A gente tem feito esse papel. Sim. Mas é difícil você tirar 100% algo que já está enraizado naquela população. As pessoas estão acostumadas com isso. E vamos lá. Daqui a um ano, exatamente daqui a um ano, campanha política vai estar fervendo. Você, naturalmente, indo para a reeleição. Sim, com certeza. Eleição a vereador. E aí, você acha como é que vai ser o entendimento das pessoas? Como é que tá você hoje pensando já essa pré-campanha aí para daqui a um ano? Como é que você acha que você vai ser recebido pela população? Se ela vai lhe pedir um emprego ou se ela vai lhe agradecer por você ter sido tão combativo nesses 3 anos? Porque você não vai ser mais o policial que tem algo a prometer. Você já tem uma entrega, né? Mandato. Você já tem um mandato. Então não tem, a conversa já é diferente, a abordagem já é diferente. O que você acha que vai acontecer? Como é que tá sendo a resposta das ruas para você hoje? Tá sendo maravilhoso. Eu sou muito bem recebido em São Sebastião. Às vezes eu não consigo ir no mercado, eu não consigo ir numa farmácia, porque as pessoas sempre me param. Teve um evento agora de entrega de uniforme no João Paim, onde estavam todos os políticos à frente e eu não fui convidado para ir à frente, a prefeito e os vereadores. Os alunos saíram todos de lá e foram todos para tirar foto comigo que estava atrás. Foi um negócio que me emocionou. Todos saíram e vieram todos na minha direção para tirar foto, para me abraçar, para deixar as mensagens de carinho. Então eu tenho esse reconhecimento da população. Eu não vou conseguir fazer isso com 100%, porque nem Jesus Cristo agradou a todos. Mas o que eu vejo nas ruas, o que eu sinto nas ruas, é que há um reconhecimento na maioria. Eu fui no mercado hoje de manhã e até citei aqui no início, uma senhora me disse: Nailson, eu só consegui resolver um problema no hospital quando eu falei o seu nome. Se eu não falo o seu nome, a gente não era atendido. Isso é algo constante. Só consigo resolver quando eu chego no lugar e falo o seu nome. O trabalho da rede social tem influenciado muito. Quando a gente vai lá fazer uma fiscalização, as coisas passam a funcionar. Os servidores que estão ali trabalhando, eles têm a preocupação de que eu não vá lá mostrar o problema. Então, quando eu vou, geralmente as coisas funcionam. Eu tenho recebido esse reconhecimento da população de São Sebastião do Passé. Vou continuar falando a verdade. Vou continuar fazendo o que eu fiz na minha campanha de vereador. Eu estou fazendo isso agora. Quando as pessoas me param e pedem emprego, como me pediram hoje, eu disse: minha senhora, eu sou vereador de oposição. Eu não tenho. Mandaram procurar um vereador. Tem mais 12 vereadores. Se você quiser procurar, eles são da base. Eu não tenho. Eu não tenho uma pessoa empregada hoje na prefeitura. Ninguém. Vocês lá hoje são prefeitura contra o grupo de vocês? Tem terceira via na cidade? Como é que o PT vai se posicionar na cidade? Como é que o grupo de Neto vai se posicionar na cidade? Como é que tá? Como é que a cidade está dividida politicamente hoje? O raio-x. O PT lá está com uma ex-prefeita, Tânia Portugal, uma excelente pessoa, que eu tenho um bom relacionamento. Sim. Ela já divulgou que é pré-candidata. Tem também um empresário chamado Roberto Rivelino, que é do MDB, que apoiou a campanha de Jerônimo, que hoje eu acredito que seja o nome que esteja mais à frente, e Ângelo Santana, que apoiou a CM Neto. Hoje a oposição é feita... São 4 candidatos hoje lá fortes na cidade. Tânia, Rivelino e Ângelo, 3. Contra a prefeita. Só que eu acho que ainda é precoce. A gente vem batalhando também nos bastidores para que haja uma junção desses 3. Eu acredito que a junção desses 3 garante uma eleição. Eu tenho quase certeza que se juntarem os já 3... estão conversando? Houve alguns desentendimentos, algumas divergências. Eu acho que tem muita questão de vaidade, que todo mundo quer ser o prefeito. E eu acredito que ainda há tempo de uma união dessas pessoas. São pessoas competentes, boas pessoas. Eu tenho trabalhado nisso, além da minha parte como vereador e principal oposição. Eu venho nos bastidores tentando juntá-los, fazendo diálogo, que às vezes entre eles, pela questão, não sei se de ego, de vaidade, às vezes é difícil, mas como eu sou amigo deles, dos 3, de Tânia, de Ângelo e Rivelino, eu venho trabalhando para que haja essa junção. Você acorda que pode juntar os 3 aí, então? Eu tenho batalhado muito por isso, muito, porque eu acredito que
Se vocês juntarem, vai ficar difícil pra ela. Se sair separado, dificilmente vai tirar. Facilita pra ela. Facilita para ela. Então, hoje, a possibilidade real é uma junção de Tânia, Mas Rivelino. a chance de você subir pra chapa majoritária, Impossível. Eu não você vereador mesmo. Quer continuar com o quero vereador? continuar vereador. Eu quero participar de um projeto que consiga melhorar o nosso município. Se eu ficar com questão de vaidade e me meter nessa disputa deles três, vai dificultar mais ainda o processo. Eu acho que eu estou no meu primeiro mandato. Eu sou mais inexperiente deles. E não tenho essa questão de vaidade comigo. Hoje o meu objetivo é a junção deles três. O homem já tá aí, ó. Sou mais Ângelo Santana, bichão. Torço para que o candidato seja ele. Torço muito, eu tô com o Ângelo Santana, não escondo para ninguém. Desde da outra eleição, apoiei Ângelo. Entrei na política na indicação também do pai de Ângelo, seu Vadinho, que em um momento que me encontrou ainda como policial, disse a Ângelo que eu era um bom nome para a vereança. Então eu tô com o Ângelo Santana e espero que ele seja o próximo prefeito. Maravilha. E chegamos naquele momento. Já. Que passa rápido. rapidinho. Passou rapidinho. Passou rapidão. Dizer que o homem era Quem foi que falou? Quem disse? Eu sou uma bênção, aí, eu sou ó. calmo. Calma, Eu sou um amor. Eu só amor. não quero tomar o copo na cara. Não vai tomar. Mas eu não vou Esse estar é lá de vidro. perturbando sua mulher, não. Não. E esse é pesado. É só você não perturbar o juízo dele, você entendeu direitinho? Mas, meu querido, muito obrigado pelo papo, foi muito bacana. Muito bom. Foi Você ótimo, deixou o papo sim. bem leve, eu acho que foi legal. E eu queria só suas considerações finais. Se vocês têm mais alguma pergunta, meu povo? Nada, só Pra mim tá agradecer. tranquilo. Queria Manda um lhe recado aí queria lhe pro seu agradecer, povo ali. dizer que a casa aqui é sua. Você precisando, pedir pro pessoal também. Tá todo mundo convidado para participar do nosso Liga, os seus pré-candidatos a prefeito. Até se a prefeita chegou até aqui, assistiu a gente também, né? Sim. Será que ela tá me Ou- assistindo? Ou se o filho, Será? Se ou se o filho dela também como é o quiser nome vir. do filho? Secretário. Cacau da Mata. Cacau. Carmerindo. Carmerindo. Se eles quiserem vir, o espaço tá Carmerindo. aberto. É, Jornalismo se faz desse jeito. Com certeza. Ouvindo todo mundo. todos os Eu lados. acho que esse é o nosso papel. Suas considerações finais, meu amigo. eu quero agradecer a oportunidade. Como eu falei, a gente tem uma dificuldade de ir aos meios de comunicação dentro do município por ser oposição e a gente respeita, não há problema nenhum. Eu sei que muitos deles precisam sobreviver e não sou eu que vou condenar os meios de comunicação que precisam do suporte da estrutura do município. E agradeço sempre quando eu saio do município, eu tenho saído muito. Graças a Deus as portas vêm se abrindo. Talvez esse jeito polêmico também acaba chamando a atenção. E aí a gente vem sendo convidado para participar de alguns podcasts, em emissoras de rádio. Isso tem me deixado muito feliz. E eu sempre, no final das minhas entrevistas, deixo registrado esse agradecimento. E hoje esse agradecimento vai para vocês. Muito obrigado. Obrigado, gente. Meu povo, e aqui a gente fica. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.